Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma segunda-feira em busca de estudarmos um pouquinho o Evangelho de Jesus. Estamos aí com a reforma, agradecemos a compreensão de todos, né? Estamos aqui no fundo, por enquanto, na cozinha. Mas a reforma está caminhando bem, mas ainda temos aí um tempinho pela frente. Eu acredito que mais um mês a gente possa já estarmos no nosso espaço já organizado, fisicamente organizado, porque espiritualmente sempre esteve e está organizado e harmonioso, né? Nós ainda estamos com a rifa que vai ser finalizada no dia 31 de maio agora, né? Então, quem ainda desejar adquirir e colaborar aí com a obra, nós estamos aceitando e agradecendo, tá bom? Então, hoje, quem vai falar para nós, dando continuidade ao capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, é a Luciana. E ela vai falar para nós nos itens 5, 6 e 7, dai a César o que é de César. Então vamos agradecer por estarmos aqui, né? E vamos buscar realmente estarmos aqui de corpo e alma, porque às vezes a gente vem, mas o nosso pensamento, o nosso sentimento está em outro lugar. Então vamos buscar nos conectar ao Mestre Jesus, buscando a sua presença, o seu amor, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em busca de todas essas benesses de que somos agora beneficiados. Vamos pedindo a espiritualidade amiga, aos trabalhadores desta casa, abnegados trabalhadores do Cristo, que nos auxiliem a compreender esse ensinamento que Jesus nos trouxe. Dai a César o que é de César. Neste momento agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pela oportunidade da vida, das nossas famílias, dos nossos lares, por todas as bênçãos que recebemos a todo momento em nossas vidas. E agradecemos até pelos desafios que nos impulsionam, que nos ensinam a caminhar e a seguir buscando cada dia mais esse Mestre amoroso, de bondade, de justiça, que tanto nos ensinou com os seus exemplos, quando aqui esteve conosco, e que nos ensina todos os dias como caminhar com segurança, junto com Ele, trabalhando junto com Ele, caminhando de mãos dadas, em busca de sermos a cada dia um pouquinho melhor. Esteja conosco, Senhor, neste momento, em todos os momentos, e que possamos nós estar contigo. Que assim seja. Que assim seja. Luciana, é contigo. Boa noite a todos. Então, meu nome é Luciana. Então, como a Cecília disse, minha excelentíssima mãe, tá? Vim aqui falar para vocês um pouco sobre Dai a César o que é de César, uma passagem que a gente escuta tanto desde sempre, né? Todas as religiões sempre mencionam essa passagem e a gente sempre tenta estudar, sempre tenta entender. Então o nosso objetivo hoje aqui, juntos, é trazer um pouquinho para nossa reflexão os ensinamentos que essa passagem nos traz. Ela está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei de lá como base, obviamente, mas é passagem que consta da Bíblia, tá? Todas as religiões tratam dessa passagem. No capítulo 11, dos itens 5 a 7. Então vamos lá.
Então, do que disse Jesus, eu trouxe para vocês na íntegra aqui, não sei se todos vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês em voz alta, tá? Para a gente saber de fato o que é que foi dito, de acordo com as obras, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente conseguir conversar um pouco sobre. Então, vamos lá. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De que é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o se retiraram. Isso está contido lá em Marcos, em Mateus e também em Marcos, aqui nos capítulos 22 e 12, tá? Que consta dessa passagem aí. Bom, é claro que a linguagem ali toda utilizada do Evangelho é uma linguagem mais rebuscada, mas se a gente parar para interpretar o que é que foi dito, qual é realmente o ensinamento, o que foi dito ali dentro daquela mensagem, então... primeira coisa, quando a gente diz César, acho que todos aqui já se remetem à imagem de que era o imperador da época, né? A imagem da pessoa que lidava ali, do poder maior da antiga Roma, que era ali onde Jesus se encontrava na época, né? E também era uma época onde a animosidade contra Jesus já começava a aumentar bastante, né? Quando ele diz ali da malícia, né, conhecendo a sua malícia, sempre se tentava de alguma forma incriminar Jesus, ou incriminar, ou utilizar das suas palavras para incriminá-lo de alguma coisa. Então se viu aqui uma oportunidade de encurralá-lo de acordo com as suas palavras, né? Se esperava talvez que Jesus fosse dizer: claro que não, vai dar dinheiro para César, tem um monte de dinheiro, né? A gente tem até hoje essa... não só uma ideia, enfim, o ponto não é esse, mas toda a parte política, da justiça, daquela coisa. Então talvez se esperasse que Jesus fosse dizer palavras que pudessem comprometê-lo de alguma forma, né? E foi aí que Jesus disse e perguntou, né, o que está ali naquela inscrição, e eles responderam que era a imagem de César. E deixou então muito claro: dai a César o que é de César, e complementou, a Deus o que é de Deus. E quando a gente para pensar um pouco nessa mensagem, a gente fica muito com aquela imagem do dinheiro mesmo, né? Então o dinheiro é de César, eu dou a César. Deus não tem nada a ver com o dinheiro, é o espiritual, então as coisas não se complementam, as coisas não se cruzam, são totalmente diferentes, né? Porém, será que todo o ensinamento aqui tem simplesmente a ver com dinheiro? Então é o dinheiro, eu tenho que pagar as coisas aqui, e o que é de Deus é de Deus? E é isso que eu venho trazer aqui para vocês, tentar contribuir um pouquinho nessa nossa reflexão, que eu, para falar a verdade, aprendi muito também, porque a gente sempre lê por cima, mas toda vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais, e a gente complementa um pouco mais. E por isso que eu gosto também de vir dar palestra, embora sempre me dá aquele frio na barriga, porque me força a estudar, porque parece que se eu não tiver essa responsabilidade, eu não estudo tanto. Então eu aprendi muito também com isso. E não é somente a parte financeira, tá? Vamos tentar estudar junto aqui e analisar um pouco, olha só, tá? Então, o que quis dizer Jesus, muito além de dinheiro, tá? César, ali para nós, é uma representação dos nossos deveres na Terra, tá? Nós, seres encarnados,
temos os nossos deveres a cumprir aqui. Então não é só o dinheiro do Dai a César, é do mundo o que nós devemos dar ao mundo como obrigação por estarmos aqui, né? Ninguém aqui veio para sentar simplesmente de turismo ou fazer fotossíntese. A gente tem uma função aqui, a gente tem um propósito aqui. Então, não é somente o dinheiro. A primeira coisa, César, na verdade, para nós é uma representação de todos os nossos deveres aqui, né? Por isso que ele diz, dai a César o que é de César, né? Disse Jesus, e a Deus o que é de Deus, né? Eu vou aprofundar logo mais ali no que a Deus é de Deus pode significar para nós, tá? São esferas diferentes que se complementam. Ninguém é feito só dos valores da terra, só das coisas contidas e das nossas obrigações diárias aqui, mas nós também não somos feitos só de valores etéreos, só de espírito, não nessa condição que a gente se encontra no momento. Então, quando ele diz isso, quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isso nos remete a um equilíbrio. Logo a gente vai tentar entender melhor isso. E uma parte interessante está aqui também, está escrito, está contido lá em Ceaeiros de Volta, do Kai Karbar-Schutel, não dar a César mais do que o lícito e necessário, né? Então, o que ele quis dizer com isso, né? Sempre remetendo ao ponto do equilíbrio. Quando a gente começa a ficar muito só aqui, nos deveres, na rotina, no que tem que pagar, nos boletos, no trabalho, né? A gente talvez está dando muito mais do que é necessário e lícito em termos de importância a esse tipo de coisa. Quando a nossa parte do dai a Deus o que é de Deus, às vezes a gente não está dando nada para o nosso próprio crescimento espiritual, né? Então, sempre remetendo ao equilíbrio desses dois pilares que conduzem à nossa vida eterna, né? Então, até coloquei aqui de uma forma um pouco mais didática, para a gente entender esses dois patamares, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? E essa pessoinha ali com um ponto de interrogação é justamente uma pergunta que talvez povoe o pensamento das pessoas, nós todos, diariamente. Quem sou eu? Né? Eu sou feito de quê? Sou feito para quê? O que é que povoa a minha vida? Né? Qual é o meu propósito? Então, quando a gente parar para pensar, eu coloquei aqui o eu César. Vamos pensar no nosso eu, o eu aqui, meu eu encarnado neste planeta, nesse momento. O eu César para nós aqui somos nós, espíritos encarnados de fato. Então, nós temos que ter essa consciência que nós somos espíritos encarnados e estamos aqui no planeta Terra, nesse momento, passando pelas nossas provas, passando pelas nossas expiações. Essa é a nossa realidade, tá? Isso aqui é onde nós vivemos. Também é contido do nosso trabalho. Então, todos aqui têm um trabalho. Ah, mas eu só fico em casa, eu não tenho trabalho. Você tem um monte de trabalho em casa também. Você tem trabalho cuidando dos filhos, você tem trabalho cuidando da casa. Tem gente que tem trabalho duplo, que é fora de casa e dentro de casa, né? Então, todos nós temos uma função que é necessário ter aqui, onde nós vivemos como espírito encarnados, né? Higiene, cuidado com o corpo. Ai, mas tudo isso é luxúria. Gente, sempre o equilíbrio. A gente precisa se cuidar, né? A gente precisa ter o cuidado com o nosso corpo. Nós precisamos de o mínimo de higiene, nós precisamos ter, né? Isso não é, nossa, é muito materialista, não, isso é o básico, né? O nosso corpo são, mente sã, espírito são, uma coisa leva a outra, não existe essa separação.
Deveres com a família, que é um outro exemplo também, né? Os nossos deveres dentro de casa, né? Como o cuidado com a comida, o cuidado com os filhos, o cuidado com uma mãe doente, né? Um irmão necessitado, né? Coisas que o nosso mundo, a nossa rotina vai nos levando com essas tarefas necessárias que a gente se vê envolto e a gente tem que cumprir, né? Mas e esse eu, Deus? Dai a Deus o que é de Deus. É difícil quando a gente está encarnado aqui e a nossa rotina, ela nos consome, né? Então, a gente acaba não pensando tanto nisso. Mas a realidade é que nós não podemos nos esquecer que nós somos seres eternos. Agora encarnados aqui. Mas nós somos eternos. Nós somos espíritos passando pelas nossas existências, passando pelas nossas experiências e sempre aprendendo. Nós não somos só o nosso trabalho diário. Acorda, toma café, vai trabalhar, volta, dorme. No outro dia de novo, faz a mesma coisa. Às vezes por anos a fio, sem refletir sobre nada. Sem observar, às vezes, nem o caminho por onde você passa, que tem um animal bonito, que tem umas plantas, que tem crianças brincando. Refletir sobre a vida, a importância das fases da vida que você vive, né? A gente liga o modo automático e vai. E o mundo consome. Não, nós somos seres eternos, nós somos muito mais que isso. O nosso autoconhecimento, e aqui eu já coloco autoconhecimento junto com saúde mental. Não tem como dissociar os dois, né? Quem aqui tem total certeza do que se é? Eu sou assim, preciso melhorar isso, eu tenho esse defeito, eu tenho essa qualidade. A gente passa uma vida ou mais tentando se descobrir nesse sentido, se degladiando com um monte de pensamentos. Não, eu sou isso, não, é isso que eu quero. Ah, não, isso não é importante, de repente volta a ser importante. Então, a nossa busca como seres eternos é de se conhecer, e quando eu digo se conhecer e ter a saúde mental, é de entender, meus pontos fortes são esses, mas eu tenho isso para melhorar. E como é que eu vou melhorar isso? Né? Dia a dia, trabalhar esse pouquinho, isso é dar a Deus o que é de Deus, né? Porque Deus está dentro de nós. Então, é o nosso trabalho diário de autoconhecimento intenso, que a gente esquece, tomado pelo dia a dia, tomado pelos problemas, a gente não para pensar nessas características tão importantes. E aí, claro, juntamente, né, o amor ao próximo, né, a caridade junto com os nossos irmãos, junto com todos, que a gente sempre pode colaborar de alguma forma. Quando Jesus disse lá do dai a César o que é de César, na época ali era o dinheiro, né? Mas a gente não está falando só de dinheiro, né? Nós estamos contidos num mundo que o dinheiro ainda é importante para algumas coisas e pode fazer bastante diferença num medicamento importante que eu preciso comprar, salvando uma vida, né? Dentro dos centros cirúrgicos a gente não consegue salvar uma vida se não tiver todos os equipamentos necessários, que são bem caros. Então o dinheiro no nosso mundo ainda faz diferença, mas só o dinheiro não é tudo, né? Então o amor, a caridade, a empatia com o próximo é coisa que deve ser treinada também, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras olha assim, nossa, eu podia ter feito aquilo, por que eu não fiz, né? Eu vi a minha vizinha andando naquele sol quente, passei por ela de carro, fiz tchauzinho, dei carona, né? Acontece. Por que a gente ainda faz isso, né? Porque a gente não reflete sobre as coisas, né? Então, quando eu tenho o eu César e o eu Deus, vamos dizer assim, e eu consigo trabalhar esse paralelo de o eu encarnado e eu Espírito Eterno e as coisas que eu preciso trabalhar por mim mesma e pelo próximo, eu tenho o equilíbrio. Eu tenho a paz de espírito.
Quantas pessoas nós vemos por aí, talvez não sejam tantas, mas enfim, tenho certeza que todos já viram, que você pensa, nossa, como é que aquela pessoa consegue ter tanta serenidade na vida? Ela não tem muita coisa, falta tudo, tem um monte de problema em casa, a mãe é problemática, os filhos é problemático, você conversa com a pessoa é uma pura paz. E ao mesmo tempo nós vemos outras pessoas que você fala, não sei porque aquela pessoa reclama, ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela tem dinheiro, ela viaja para o exterior, as fotos do Instagram dela é maravilhosa. A vida dela é linda, todo mundo sorrindo. E ela não está sorrindo. Por dentro ela está um caco. E aí que é o ponto do equilíbrio que nós precisamos trabalhar entre o mundo e o espiritual, nós seres eternos. Eu vou voltar mais um pouco aqui, aliás, voltar a esse último slide, para dar alguns exemplos que são muito, muito atuais, são os problemas da humanidade hoje. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de burnout, né? O problema é, hoje todo mundo tem burnout, todo mundo tem burnout, né? Ah, deu um piripaque. Aquele você só reza para darem para você o negócio no INSS lá para você conseguir tirar a licença, porque dependendo o cara vai falar que você não tem nada, mas você tem burnout, né? Isso é um desbalanço, gente. É quando eu coloco dai a César o que é de César, além do lícito e necessário que a gente viu no slide anterior, tá? Muito trabalho, a pessoa, ela acorda, ela trabalha, mas não só trabalha, ela trabalha 12, 14 horas por dia. Se normalizou uma rotina de vida que eu não sei por que se normalizou, porque é uma rotina doente. E as pessoas ainda publicam essas coisas nas redes sociais como se fosse um prêmio, com orgulho. Ai, acabei agora, 11 horas da noite. Eu teria vergonha de publicar um negócio desse, né? Você não tem qualidade de vida, você não tem família, né? Você não tem uma causa para ajudar, você não tem um momento de reflexão para você, para assistir um bom filme, para estar em contato com alguém que você ama, nem com um bichinho de estimação, nada, né? Tem gente que não tem nada. E a pessoa, às vezes, ela não para pensar que ela não tem nada. Ela liga o piloto automático e vai. Ela liga e vai. Então a gente acaba dando muito de trabalho para o trabalho. Ter sucesso. O que é ter sucesso para você? Ter sucesso é ganhar dinheiro. Se eu tiver que trabalhar 15 horas, depois no futuro você vai gastar todo aquele dinheiro para tentar recuperar a tua saúde. É isso que acontece. Então a gente acaba dando muita atenção para uma coisa e esquece da outra. Eu tenho um colega do colegial, assim, e a minha geração assim passou por uma lavagem cerebral muito intensa sobre essa coisa de vestibular, o que é carreira, estudo, né? Eu, na minha adolescência, passei por esse desbalanço aqui total, entrei em depressão, chorava todo dia, porque era só isso, a vida era só isso, tinha que passar nesse bendito desse vestibular. Não fez diferença nenhuma na minha vida, tá? Passar no vestibular. Mas enfim, isso é outra história. O que acontece? Esse colega também passou por isso, conseguiu do terceiro colegial, passou direto, entrou no colégio politécnico lá de São Paulo, se formou em engenharia, conseguiu o emprego dos sonhos. Teve um dia que ele surtou, espirocou lá em São Paulo, com dinheiro, com um apartamento, com um carrão, com tudo que ele sempre quis. Um dia ele falou assim, não é isso que eu quero para minha vida. Deu muito a César, né? Mais do que o lícito e necessário. Largou tudo. Um dia ele simplesmente acordou e largou tudo em São Paulo. Voltou para cá, assumiu um negócio da família que para quem vê de fora fala, nossa, que fracasso. Para tocar um negócio, um comércio da família, um cara que é um engenheiro pela Politécnica, que fez estágio nos Estados Unidos. Para quem vê de fora e só vê isso, foi um verdadeiro fracasso.
Há pouco tempo eu encontrei ele na rua, ele falou, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora eu tenho vida. Em São Paulo eu não tinha vida. Inclusive ele até relatou, aqui eu consigo até ir na missa. Gente, você não consegue ir na missa. E você acha que é normal em uma pessoa de sucesso. Está muito além do que é lícito e necessário. Então esse é o nosso cuidado, né? Nem muito lá, nem muito cá. E o mesmo vale para aquelas pessoas, gente, também penso assim, né, pelos ensinamentos aqui, de nada vale eu sentar e ficar meditando e orando a Deus dias e dias se eu não vou à ação. Tá errado também, né? Ou ficar lá, eu preciso me conectar, preciso orar, preciso meditar todos os dias, mas deixo um filho relegado a outras pessoas cuidarem, que é uma obrigação minha, e falho na minha missão como mãe. Sair do equilíbrio, ó. Sair do equilíbrio total. Em algum momento vai dar treta, né? Em algum momento a gente vai ter algum problema, né? Ouso dizer, não é o único, claro, né? Quem sou eu para dizer que uma coisa explica tudo? Os seres humanos são muito complexos, a gente tem diversas emoções, a gente traz traumas, a gente traz um monte de coisas da vida. Mas será que não pode ser uma contribuição para as crises de ansiedade que hoje a gente tem, de tentar se conhecer, de tentar se encontrar, né? Das crises de existência que a gente passa, que chega um momento que você para tudo e senta e fala, o que eu estou fazendo? Será que essa balança do eu César e eu Deus não está meio pesando aí, para um lado um pouco mais do que o outro? Né? Eu ando passando por crise de existência também. Falaram que também é de hormônio, né? Sei lá, mulher é meio difícil, porque além disso ainda tem um hormônio, né? Enfim, eu acho que deve ser também, né? Por isso que eu falo que eu estudei isso para mim, essa palestra, porque eu fiquei, nossa, deve ser, né? Deve estar meio zoada essa balança minha aí. Porque a gente tem que estar sempre trabalhando. Eu estou sempre fazendo terapia, parei, falei, pode parar, pode voltar, não para mais. Desse autoconhecimento e quanta coisa, assim, tirando essas convicções passadas que a gente traz, que a sociedade impõe, em busca da nossa felicidade. E a gente vê que o equilíbrio realmente é tudo, né? Nessa passagem aqui, eu coloquei para pensar, tá? Também é do mesmo livro, difícil dessa palavra, hein? Ceareiros de Volta, tá? Que é a psicografia do Valdo Vieira. Eu peguei só uma parte, porque é uma obra, então eu peguei uma parte, mas para fechar, para trazer um pouco de conteúdo para a gente pensar juntos aqui. O espírita não só espírita, o espírito evangélico, o católico, todos, se bobear até o ateu, não menosprezará a execução de suas obrigações na sociedade perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais. Não vai dar desculpa que você não vai assumir os seus compromissos de trabalho porque é o horário que você fica 3 horas lá rezando, não sei para onde. Gente, vocês têm os compromissos aqui, nós temos que cumprir com as nossas obrigações aqui. Que aceitará naturalmente como graves pontos de honra, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhe foram situados nas mãos. Entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. Então, de novo, não se desgastará consumindo saúde. Essa é a parte mais importante. Quantos aqui consomem saúde? Saúde é o bem mais precioso que nós temos. E nós consumimos saúde porque a gente põe na cabeça que eu preciso daquilo, que na verdade lá no final não é importante, e eu consumo a minha saúde. De repente está com câncer, está com depressão, está com alguma coisa, não sabe como, não sabe por quê.
Então não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. Alcançará a visão para o mais alto, buscará elevados objetivos mais além, demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde estiver. Relembremos que Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito e necessário. Então, sempre fechando aqui talvez o nosso raciocínio, toda vez, a cada ação, pensar: estou dando a César mais do que o lícito e necessário? Para cada novo passo na vida, na carreira, no centro, por que eu estou fazendo isso? Onde eu estou me estabelecendo para tomar essa decisão? E o que isso vai me trazer em termos de equilíbrio emocional, de evolução e autoconhecimento? Não estou condenando aqui o trabalho, muito menos o dinheiro. Mas eu não posso consumir a minha saúde, a minha inteligência e o meu precioso tempo somente nisso porque eu acho que eu tenho que ter mais dinheiro. Será que o que eu tenho de dinheiro não é suficiente? Não, mas eu quero tentar pelos meios legítimos melhorar de vida. Isso é totalmente válido e bem-vindo, desde que não fira a tua saúde, não fira a tua inteligência, a tua qualidade de vida. E desde que nós jamais nos esqueçamos também de que somos seres eternos e que o nosso autoconhecimento, nós como espíritos, precisamos estar em paz. Acima de tudo, em paz. Tirou a paz, tem alguma coisa errada na nossa balança. Aqui eu só coloquei alguns livros sobre o tema que eu fiz o uso. Então, usei do Evangelho, obviamente. Aqui os Ceareiros da Volta. E o Semeador em Tempos Novos também. É do Chico, tá? Ficou meio apagado. Mas é do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E era isso. Muito obrigada.